Graça e paz a você que tem acompanhado as devocionais dos pastores da Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo. Hoje é sexta-feira, dia 29 de maio de 2020, e eu gostaria de compartilhar com você dois pequenos trechos da Palavra de Deus para servirem de edificação para a sua vida no dia de hoje. No exercício devocional que conduzi na sexta-feira passada, lembrando aquele feriado prolongado que nós tivemos em São Paulo, eu tratei um pouco a respeito da soberania de Deus sobre o tempo. Lembrando que em Levítico, capítulo 23, Deus abriu a agenda do povo de Israel e marcou os feriados e se declarou Senhor sobre o tempo. No domingo também, no culto que prestamos a Deus em nossa igreja e na transmissão que foi feita a respeito da mensagem da palavra de Deus, nós falamos um pouco sobre o dia em que a cristandade celebra a ascensão de Jesus ao céu e destacamos o uso do tempo para propósitos de relembrarmos a nossa salvação, de celebrarmos a Deus e de colocarmos os olhos no Senhor enquanto este tempo de pandemia não passa. Eu estava pensando a respeito disso ainda e creio que esse assunto ainda pode ser desenvolvido. E enquanto pensava nisso, e se aproximava o dia da faxina aqui em casa, e se acumulavam os sapatos específicos para saírem de casa ao lado da porta, eu me lembrei bastante ainda do capítulo 23 de Levítico, que é o capítulo que fala a respeito das festas, que lembra que Deus tirou o povo de Israel para guardar o tempo para a sua glória. E lembrei também dessa rotina tão complicada que a gente está tendo agora, de chega do lado de fora da rua, tira o sapato, passa álcool gel na mão, troca de roupa, toma banho, desinfeta tudo. E como estamos preocupados em deixar ali o sapato do lado de fora da porta e em esterilizar tudo que é colocado para dentro, porque nós não queremos que o vírus entre em nossos lares. Bom, a própria exigência de Deus de demarcar o tempo tem vários fatores que me lembraram disso. Deus abriu a agenda do povo de Israel e marcou quais seriam os feriados logo depois da Páscoa. A história da Páscoa está narrada em Êxodo capítulo 12. E ali Deus diz: como eu é que libertei vocês da escravidão do Egito, vocês agora vão viver para mim. Vocês iriam morrer, mas na 10ª praga que foi trazida sobre o Egito, eu ordenei que as portas das casas dos hebreus fossem marcadas com o sangue de um cordeiro, e o anjo de Deus, o destruidor, quando passava por cima destas casas, vendo a marca na porta, não entrava. Isso significa que a porta da casa de um judeu protegido da ira de Deus era diferente das demais portas. E quem queria estar protegido tinha marcas evidentes em sua porta. Eu me lembrei disso porque quem está levando a sério o tratamento, de higiene do seu lar nesses tempos de pandemia tem uma porta diferente. O álcool gel agora está logo na entrada, o lugar para deixar o sapato está logo na entrada, as máscaras estão no jeito, a porta da minha casa está de um jeito bem diferente. E porque eu não quero que a morte entre. Do mesmo jeito que a porta da casa de um judeu estava de um jeito diferente. E da mesma forma que eu tomo muitos e muitos cuidados para que o vírus corona, o Covid-19, não entre na minha casa, os judeus também deviam tomar cuidado para que o fermento não entrasse em seus lares, o pecado não entrasse em seus lares. Porque Deus havia preservado a vida do povo de Israel e tirado os israelitas do Egito para levá-los a Canaã, mas para que eles vivessem uma vida agradável a Deus e uma vida santa. Portanto, a porta da casa dos hebreus marcada com sangue sinalizava o desejo de evitar a morte. Mas também o lado de dentro da casa precisava ser diferente. Precisava ser um lar sem fermento, para que a santidade do Deus libertador fosse exibida dentro daquele lar. Bom, a porta da minha casa está diferente, mas o lado de dentro precisa ser diferente também. Não apenas por causa da minha preocupação com o coronavírus, mas também porque, liberto da morte e liberto da condenação do pecado pelo sacrifício de Jesus, o Cordeiro Pascal, eu devo também procurar viver em santidade. É por isso que quando você vai ao livro do Êxodo, no capítulo 12, você vê a partir do verso 15, que depois de ter falado da Páscoa, Deus diz a Moisés: 7 dias vocês comerão pães asmos, pães sem fermento. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até ao 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel.
Quem não queria morrer tinha que passar o sangue do cordeiro na porta, na Páscoa, uma porta de casa diferente. Mas quem não queria morrer também tinha que tirar todo o fermento de dentro da casa inteira durante a festa dos pães asmos, um interior da casa diferente. Esse fermento é um símbolo do pecado na Bíblia. Jesus constantemente avisa os seus discípulos para se acautelarem do fermento dos fariseus. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, fala que nós somos um novo povo, uma massa santa, sem fermento, dedicada a Deus. Isso simbolizava a ideia de que, trazidos para a liberdade, os hebreus deveriam viver uma vida santa. Havia até uma tradição entre os hebreus de esconder um pouquinho de pão fermentado em alguns cantos da casa e pedir às crianças que procurassem isso por ocasião da Páscoa. E alguns acreditam que essa seja inclusive a origem daquele costume de se procurar ovos de Páscoa escondidos no jardim ou em outros cantos da casa. Mas o ponto que me interessa aqui é: a porta da casa de um judeu que seria libertado da morte no Egito e trazido para a vida em liberdade em Canaã era diferente. Tinha a marca do cordeiro. Mas o interior da casa era diferente também. Não tinha fermento. Bom, a minha casa nesses dias está com a porta diferente. Está cheio de sapato ali, o álcool gel está no jeito, o lugar para pendurar as máscaras, tantas outras coisas. E o interior da casa está diferente. Algumas irmãs da Sociedade de Senhoras da nossa igreja brincavam no grupo de WhatsApp que o ferro de passar roupa anda meio esquecido, pobre coitado, porque algumas prioridades mudaram. Em contrapartida, o frasco de álcool, os panos de limpeza, as preocupações sanitárias são redobradas nesta época. E tudo por quê? Porque nós não queremos morrer. Mas a grande pergunta é: nós estamos preocupados apenas com o símbolo ou com a coisa simbolizada? Bom, se os judeus arrancassem apenas o fermento do pão e o fermento dos alimentos de seus lares, isso seria muito pouco. O verdadeiro juízo de Deus viria sobre o pecado que estaria nos lares judeus e que deveria ser abandonado e a respeito do qual a festa dos pães asmos era um poderoso lembrete. Da mesma forma, nosso Senhor Jesus fala no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 10, a partir do verso 26. Ele vai dizer assim: não os temais, falando a respeito de opositores, nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz, e o que vos digo ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Havia inimigos dos discípulos, e estes podiam inclusive querer a morte dos discípulos, mas Jesus diz: a morte não é o maior problema. O maior problema é a condenação eterna. Do mesmo jeito que o fermento não era o grande problema na vida dos judeus, mas o pecado. E do mesmo jeito que o Covid-19 não é o maior dos nossos problemas, mas o pecado que pode estar em nossos lares e em nossos corações. Existem soluções para isso, existe uma única solução para isso, e essa solução pode resolver tanto a questão definitiva, eterna, quanto a questão terrena. Você precisa de libertação da condenação do pecado de maneira definitiva. E essa libertação está no sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro Pascal, cujo sangue foi exibido diante de Deus para que a condenação de Deus não nos alcançasse. Isso está simbolizado na Páscoa. Mas Jesus também é aquele que quer nos santificar para si. Nós devemos ser lavados como os seus seguidores, como seus discípulos, como aqueles que foram comprados pelo seu sangue, e viver longe do pecado, afastados do pecado. Nós que tanto temos entendido a questão do coronavírus, dizendo que ele precisa ficar do lado de fora, que ele não deve entrar em nossos lares, será que estamos preocupados com o fato de que o pecado pode estar do lado de dentro enquanto estamos bem acomodados e sentindo-nos protegidos dentro de casa? Esta é uma preocupação importante. Como tem sido a sua vida durante a pandemia? Tem sido uma vida de santidade? Você está realmente protegido não do coronavírus, mas do juízo de Deus sobre o seu pecado? Você já conhece a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor? Você já entendeu o perdão que há na morte dele na cruz em seu lugar?
Você já se beneficiou disso pela fé? Você conhece esse Salvador e descansa nele? Se você não o conhece, a Igreja Presbiteriana Ebenezer de São Paulo está à sua disposição para que neste tempo de tanta consciência da morte, você esteja protegido para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus e ver as consequências eternas da morte completamente derrotadas em sua morte e em sua ressurreição. Mas eu também pergunto a você, como tem sido o ambiente dentro de seu lar nesta época de pandemia? Você está tão preocupado em não pecar quanto está preocupado em não ficar doente? Você está tão preocupado em não permitir que o pecado entre em sua casa quanto anda preocupado em não permitir que o vírus entre na sua casa? Lembre-se, se o judeu tirasse apenas o fermento, mas não tirasse o pecado de dentro de seu lar, o problema não estaria resolvido. E Deus, em sua misericórdia, coloca nas ruas hoje um vírus para nos lembrar do seu juízo sobre o pecado e para dizer que na minha vida e na minha casa deve reinar a sua santidade, porque ele me comprou para si em Cristo Jesus. A minha oração é que eu e você tratemos o pecado com mais seriedade do que o Covid-19. Tantos textos já foram escritos para nos lembrar que se a gente tratasse a Bíblia como trata o celular, a gente ia crescer muito mais. Que se a gente se preocupasse em ir à igreja como se preocupa em ir ao cinema com toda antecedência, os benefícios seriam muito maiores. E a pergunta que eu lhe faço hoje é: e se eu e você nos preocupássemos em não pecar, do mesmo jeito como andamos preocupados em não ficar doentes do Covid-19? Que esta seja a nossa real preocupação, que temamos não apenas e tão somente aquilo que pode matar o nosso corpo, mas principalmente aquele Deus que nos resgatou da morte e que tem o poder para condenar os ímpios e aqueles que não buscam a santificação às chamas eternas do inferno. Que a nossa maior preocupação seja a santidade, mais do que a saúde. E note que isso não quer dizer que saúde não é importante, mas quer dizer que temos um lembrete muito claro diante de nós. A porta da minha casa anda diferente. O lado de dentro da minha casa anda diferente. Quem entra na minha casa, passa por aquela porta, chega aqui dentro, sabe que eu estou preocupado em não me contaminar com o Covid-19. Mas a maior impressão que eu gostaria de deixar a todas essas pessoas é a impressão de que, e a certeza de que eu estou preocupado em agradar a Deus e em viver uma vida de santidade. Minha oração é que isso aconteça na sua vida também, que andemos mais preocupados com a nossa santidade do que com a nossa saúde. Nada de desleixo, nada de descuido, cuidado, proteja-se, cuide da sua saúde, da saúde dos outros, mas lembre-se, mais importante do que cuidar do corpo é cuidar da sua alma. E a minha oração é: tenha um lar santo nestes tempos de pandemia e em todas as épocas da sua vida. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.